Shabbat Shalom. Nesta tarde, nós estamos para encerrar a meditação a respeito da Parashá Pinhas. A Parashá Pinhas é a 41ª porção do livro Bamidbar, Números, cuja tradução correta é no deserto. E a Parashá Pinhas, ela está no livro de Números, capítulo 25, a partir do verso 10, e vai até o capítulo 30, verso 1. No nosso canal no YouTube, Bnei Noach, Bauru e região, temos lá 2 vídeos falando dessa porção. E hoje nós vamos encerrar com a terceira parte final sobre a Parashá Pinhas. Há muitas lições, muitos aprendizados, e quem ainda não assistiu às 2 primeiras partes, é só ir até o nosso canal lá no YouTube, Bnei Noach, Bauru e região, e lá tem a primeira e a segunda parte, né, e você depois pode completar assistindo posteriormente essa terceira, ou para quem estiver assistindo no momento, né, para complementar, é só assistir as 2 primeiras partes lá através do nosso canal. A Parashá Pinhas, ela é a 41ª, e a semana que vem nós estaremos encerrando o livro de Bamidbar, Números, no deserto, com as 2 últimas porções do livro Bamidbar. Serão as 2 próximas porções na próxima semana, de Números 42 e 43, Matot, que significa tribos, e Massei, caminhadas. E então, com essas 2 porções, na próxima semana, né, nós estaremos encerrando o livro Bamidbar, né, dia 18 da próxima semana, e na outra semana nós vamos estar então iniciando o livro de Devarim, né, que é o livro de Deuteronômio, né, que também temos aí ricas lições a aprendermos. Na realidade, o ciclo dos estudos da Torá são divididos em 54 porções anuais, e todos os anos, né, o ciclo é o mesmo, as passagens são as mesmas, mas como a palavra de Deus ela é infinitamente cheias de sabedoria, conhecimento, aprendizado, né? Assim como é o nosso próprio Deus, o único Deus, aquele que é único, indivisível, incorpóreo. E ele, como é o Ein Sof, né? O infinito, ou a luz infinita, assim também a Torá, ela é infinita. Por mais que nós vamos estudando anualmente, né, a gente sempre tem coisas novas a aprender. Então, a partir de amanhã, domingo, primeiro dia da semana, já começamos, né, a ler as 2 parashiot para encerrar o livro de Bamidbar. A Parashá Pinhas, para nós irmos então para o nosso encerramento do estudo dessa porção, nós vamos dar continuidade então no capítulo 26 de Bamidbar, Números, a partir do versículo 52, onde nós temos aí a respeito da divisão das terras. Então Deus falou a Moisés dizendo: você repartirá a terra como uma herança somente entre estes nomes que foram incluídos no censo. Para uma tribo grande você dará uma herança maior, e para uma tribo pequena você dará uma herança menor. Cada uma receberá uma herança de acordo com seu censo. Você somente deve repartir a terra através de um sorteio. Eles a herdarão em porções divididas, de acordo com os nomes de seus ancestrais tribais que saíram do Egito.
Mesmo que um grupo seja numeroso ou pequeno, a sua herança da terra será distribuída por meio da boca do miraculoso sorteio falado. Quando ele fala sobre Deus falando para Moisés dividir a herança da terra, a terra prometida, a terra de Canaã, entre os nomes que foram incluídos no censo. Os nomes que foram incluídos no censo, ele está, estes nomes, né? Eles estão aqui a partir do capítulo 26, no primeiro verso, né? Aí vai até o verso 51 do capítulo 26, onde temos aí então todas as tribos de Israel, né? Onde esta herança ela seria dividida, né? Embora a lei judaica obrigue cada pessoa a observar todas as mitzvot, todos os mandamentos, lembrando que para os judeus há 613 mandamentos, mais as suas ramificações, e para os não-judeus, né, aqueles que abraçaram a fé monoteísta, há 7 leis, conhecidas como 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah, mais as suas ramificações, que são cerca de 66 ramificações. Existe sempre ao menos uma mitzvah, um mandamento em particular, a qual sua alma está mais conectada. De acordo com o pensamento racídico, este conceito é aludido pelo fato de que a terra foi repartida através de sorteio, sugerindo que a missão primordial da pessoa na vida, a sua herança espiritual, foi predestinada a ela nas alturas, e não há escolha nessa questão. A razão pela qual a alma da pessoa tem uma afinidade em particular com a sua mitzvah especial é porque cada alma é uma faísca da alma geral que pertencia a Adão. E dependendo do seu lugar original, dentro da alma de Adão, ela terá caminho espiritual distinto. Consequentemente, por meio do cumprimento de sua mitzvah especial, a pessoa torna-se espiritualmente realizada, o que lhe dará entusiasmo adicional na observância de todas as outras mitzvot também. Comentando sobre essa parte aqui, né, o paralelo entre a divisão da terra e a questão da mitzvah em particular que cada um de nós temos. A ordem que Deus deu a Moshe era para distribuir a terra através de um sorteio. Uma tribo grande, ela teria uma porção maior, uma tribo menor teria uma porção menor automaticamente. Mas a questão da divisão da terra, ela foi por sorteio. Ou seja, como que tribo A, B ou C teria a parte da terra A, B e C? É isso que os sábios trazem. Isso é um decreto divino, é um decreto dos céus, é um decreto que vem da parte do trono de Deus. Então, naquele momento que era feito um sorteio, né, a terra, né, a porção da terra que era para ser entregue, né, Deus fazia com que aquele sorteio caísse exatamente na tribo certa para a porção certa. Então, Deus, ele determina as coisas. Por isso que os sábios falam que, e o nosso Rebbe, né, o Rebbe de Lubavitch, o nosso Rebbe Mendel, ele falou sobre, num dos seus ensinamentos, sobre a questão do sentido, do significado de uma folha. E ele comenta sobre a questão da folha, para dar-nos uma visão geral daquilo que Deus tem para o universo. Então ele explica que a folha, ela é determinada pelo Eterno, se ela vai para a direita ou para a esquerda, e quando ela cai e aonde ela cai, né?
Então, espelhando dessa forma, ele relata a respeito de um determinado rabino que estava passeando com o seu filho, e o seu filho pega uma folha de uma árvore, e de um galho de uma árvore, e ele simplesmente pega aquela folha, ele rasga em suas mãos e joga fora. Então aí esse rabino diz ao seu filho, de forma carinhosa e educativa, né, dizendo a ele que Deus, ele vê todas as coisas e ele determina todas as coisas. E ele disse essa questão do rabino falando ao seu filho. Então ele falou, filho, esta folha, Deus é ele que determina a hora que ela vai para a direita e a hora que ela vai para a esquerda, no seu balanço para lá e para cá. Assim como também Deus determina o momento certo dela desprender-se do galho, cair ao chão e o local onde ela vai cair. Isso significa que Deus, ele zela pela sobrevivência ou pela vida desta folha. Então, nós não podemos interferir nesta ação de Deus, como você fez. Pegou a folha em suas mãos, arrancou da árvore, rasgou a folha e jogou fora. Se nestas coisas simples nós podemos contemplar o cuidado de Deus, o zelo de Deus, então, na simplicidade de fé, e os sábios dizem isso, que o que mais alegra o coração de Deus é a simplicidade da fé. Porque a fé, ela não é uma questão matemática complicada. A fé é uma coisa simples. Disse Deus, e eu acredito nisso. Ponto. Então, essa fé simples, segundo os sábios, eles falam que Deus se alegra muito com isso. Então, quando nós aprendemos a ver a ação de Deus na simplicidade das coisas que estão à nossa volta, ao nosso redor, aquilo que nós olhamos, a exemplo da folha, se nós vemos a ação de Deus nisso, então nós vamos compreender grandes e maravilhosas coisas, né? Por isso disse o profeta, né, que Deus tem para aqueles que o amam e para aqueles que o temem e para aqueles que o buscam de todo o seu coração, ele tem coisas grandiosas para mostrar, para revelar. Só que nós precisamos praticar um exercício de fé primeiro. Qual é? É ver Deus nas pequenas e simples questões da nossa vida. E quando Deus disse a Moshe sobre a fazer o sorteio das porções na terra de Canaã, na terra prometida para cada tribo, ali estava a providência divina. Então, quando uma porção de terra era grande, no momento do sorteio era exatamente uma tribo grande que vinha a ser sorteada para tomar posse nessa porção. Né? Dentro disso, sábios, no pensamento racídico, traz para nós que cada um de nós, cada ser humano, tem um mandamento particular. Esse mandamento particular, essa mitzvah particular, ela é sua e não é de mais ninguém. Ela é para você, essa mitzvah, esse mandamento específico, especial e etc. e tal. Então, dentro disso daí, o sorteio também vem a mesma coisa. Deus determinou aquela porção X para a tribo X e assim sucessivamente. Deus cuidando de tudo. Deus coordenando todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível. E isso para nós precisa ser um exercício de fé constante. Já vamos falar sobre a questão da mitzvah em particular. Então, a razão pela qual a alma da pessoa tem uma afinidade em particular com a sua mitzvah, seu mandamento especial, é porque cada alma é uma faísca da alma geral que pertencia a Adão. Não vamos entrar nos detalhes sobre essa questão da alma que pertencia a Adão, nos seus detalhes, porque é uma coisa muito profunda e muito elevada. Mas para simplificar,
os sábios dizem que a alma de Adão era uma coisa só. Mas quando a humanidade começou a proliferar, então essas faíscas da alma de Adão, porções da alma de Adão, elas foram sendo tiradas e passaram a ser almas viventes, certo? Então, isso é o que significa, no sentido mais simples, né? A alma geral que pertencia a Adão. E dependendo do seu lugar original dentro da alma de Adão, você terá o seu caminho espiritual distinto, né? Na posição em que você ocupava na alma de Adão. Consequentemente, por meio do cumprimento da sua mitzvah especial, a pessoa torna-se espiritualmente realizada, o que lhe dará entusiasmo adicional para obedecer os demais mandamentos, né? Um exemplo simples nesse sentido, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, né? Alguma coisa que te dá prazer, alegria, né? Você faz rapidamente, você executa da melhor forma possível, né? E quando tem alguma coisa a mais para se fazer, você continua com aquele mesmo entusiasmo, que é uma continuidade daquilo que você estava fazendo anteriormente. Dentro disso daí, os sábios trazem para nós sobre a questão do mandamento especial e particular de cada um. Quando você executa, obedece, você põe em prática esse mandamento especial que é seu, em particular, o que vier a mais, você o fará também com o quê? Com amor e com alegria. Você estará executando mais mandamentos com a mesma afeição, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, né? Mas o mandamento especial, ele é aquele que identifica com você. Como uma pessoa descobre qual é a sua mitzvah especial? Obviamente, você que está ouvindo ou você está assistindo esse vídeo, já veio essa pergunta na sua cabeça. Como eu faço para descobrir qual é a minha mitzvah especial? Qual é o mandamento especial? Qual é esse mandamento que está ligado, que me identifica e eu me identifico com ele? Como eu posso descobrir isso? Não há solução simples. Entretanto, como a missão de uma pessoa na vida é centrada em torno de sua missão especial, a sua má inclinação, só recordando, nós temos duas almas, a alma divina e a alma animal. A alma animal é aquela que nos leva para a má inclinação, Yetzer Hará, né? Que nos leva a fazer aquilo que é desagradável a Deus e que é desobediência aos seus mandamentos. Então, a tua mitzvah especial, o teu mandamento especial, certamente vai ter uma grande oposição da sua alma animal, do seu Yetzer Hará, da sua inclinação para o mal, ou má inclinação. Se opera fortemente a essa mitzvah que é sua particular. O que pode dar à pessoa uma dica de qual ela é, qual é este mandamento. Além disso, a divina providência, inevitavelmente, guiará a pessoa às circunstâncias propícias à observância da sua mitzvah especial. Assim, vamos dar um exemplo, e os sábios nos trazem esse exemplo aqui. Se alguém é rico, por exemplo, é muito provável que a sua mitzvah especial seja fazer caridade, ajudar as pessoas necessitadas, né? Praticar atos de bondade, né? Socorrer a pessoa na sua necessidade, seja ela de alimentos, farmácia, dívidas, ela vai socorrer essa pessoa.
Então, uma pessoa que, por exemplo, é rica, então a sua mitzvah especial certamente é praticar atos de caridade, atos de bondade, né? E os sábios falam, né? Dentre todas estas coisas, está incluído também o quê? Nesse atos de caridade. Aplicar também para com aqueles que trazem os estudos da Torá para você. Então, por isso é importante os nossos centros, né? O nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? Ele tem a escola Or Menachem lá em São Paulo, né? Que sempre precisa de doações. O próprio movimento Bnei Noach Brasil, né? Tem as suas necessidades, que pode haver colaborações. O movimento Bnei Noach Brasil está com 2 grandes projetos. Eu quero estar dentro, que é a construção da nova sinagoga no Brooklyn, Chabad lá em São Paulo, que vai ser uma grande referência para os Bnei Noach, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Bnei Noach Bauru e região, né? Junto com as demais comunidades no Brasil, né? Nós assumimos esse ato de caridade, e então nós recebemos as doações, né, dos nossos colaboradores, daqueles que estão ligados conosco diretamente ou indiretamente, né? E aí a mensalidade nós enviamos para a sinagoga lá em São Paulo, para somar com as demais, para concluir, né, a aquisição do terreno, as negociações das escrituras e posteriormente o início da construção da sinagoga, né? Quem ainda não conhece o projeto, é só ir lá no site beneinoach.org.br, que lá tem, né, uma computação gráfica que mostra como será a sinagoga depois de pronta, né? Então, essa é um dos grandes projetos. O outro projeto é a minha letra na Torá. A minha letra na Torá, devido a essa pandemia que veio, o que aconteceu? Os rabinos, né, se reuniram tanto em Israel como nos Estados Unidos, onde estão os 2 grandes centros do rabinato, Chabad, em Israel e nos Estados Unidos, né, e analisaram a questão da pandemia e, junto com outros dados históricos, desde a saída do Egito, então trouxeram uma palavra sobre minha letra na Torá, que significa, né, cada centro judaico no mundo inteiro estão escrevendo um novo livro da Torá, um Sefer Torá. E o rabino Yaakov Gerenstadt, então ele providenciou o novo Sefer Torá para os Bnei Noach no Brasil. Então, esse projeto, Minha Letra na Torá, né, nós, mês a mês, né, tem aqueles que adquirem uma letra, outros 2 letras, e assim sucessivamente, de acordo com as suas posses, e faz parte dessa questão, né? Nós não escrevemos a Torá literalmente falando, mas quando nós contribuímos com o sofer, que foi contratado pelo rabino Yaakov Gerenstadt, né, nós estamos financiando esse livro, nós estamos suprindo as necessidades deste escriba que está escrevendo para nós um novo Sefer Torá. Desta forma, né, os sábios dizem que nós estamos escrevendo também o novo Sefer Torá, o novo livro da Torá. Então, esses são 2 grandes projetos no momento que a gente pode falar aqui, né? Mas tem muitas outras questões aí envolvendo, né? E, ao mesmo tempo, o próprio Rav Yaakov Gerenstadt, ele fala para as comunidades, né? Que cada comunidade, nas suas localidades, estamos praticamente em quase todos os estados do Brasil, né? Que as pessoas ligadas às suas comunidades também precisam estar contribuindo para o enriquecimento da sua comunidade local, né? A comunidade local sendo enriquecida espiritualmente,
fisicamente, né, com pessoas somando-se ao grupo, financeiramente, materialmente, automaticamente, cada comunidade ela estará também contribuindo com a sinagoga do Brooklyn Rabbad, lá com o nosso Rav Yaakov. Então, isso daí faz parte da mitzvah especial e particular de cada um. Então, veja, né, procure identificar a sua mitzvah especial, a sua mitzvah particular e põe em prática, né? Sabedores de que o Eterno é que está direcionando todas as coisas, está coordenando todas as coisas, assim como ele zela pela vida e sobrevivência de uma folha, muito mais ainda, ele estará fazendo isso por você e pela sua comunidade aonde você estiver. Dessa forma, então, né, um exemplo simples aí para identificar a mitzvah especial, né? A pessoa que é rica, a sua mitzvah especial é praticar caridade. Tem aquelas pessoas também que ela tem uma aptidão, uma facilidade de socorrer as pessoas. De que forma? Por exemplo, uma pessoa que está com um problema de enfermidade, não tem ninguém que a socorre. Então essa pessoa ela tem uma facilidade de ir até aquela pessoa a partir do momento que ela fica sabendo. Então ela vai até a casa da pessoa, ela pega aquela pessoa, põe no seu carro, chama um táxi ou algo semelhante, leva para o hospital, leva para o pronto-socorro, né? Vê o que acontece, não tem condições sozinha de comprar os remédios para aquela pessoa, ela se comunica com outras pessoas com facilidade, a sua comunicação ela é irradiante, contamina as pessoas, e as pessoas percebem que aquilo que você está fazendo é uma coisa pura, sagrada, é uma coisa que está trazendo um bem para alguém. Aí as pessoas somam com você e vai fazer esse socorro a esta ou aquela pessoa. Então, assim, Deus ele prepara o campo para que você possa identificar a sua mitzvah especial. Como dizem os sábios, né? Na realidade, não é um exercício fácil. Por quê? Porque nós temos uma oposição. A oposição que nós temos é a oposição da inclinação para o mal, Yetzer Hará, que não quer que você faça o bem. Então é uma luta, há uma luta, e você precisa lutar para poder vencer a inclinação do mal ou para o mal, né? E fazer com que o bem prevaleça, né? Faça esse exercício e você certamente vai identificar tranquilamente a sua mitzvah especial. Além de tudo que foi já dito, né, cada pessoa em uma determinada geração terá sempre uma mitzvah especial, de acordo com a época em que ela vive. E em nossos dias, esta é a obrigação de tornar conhecida, acreditar e ansiar pela vinda de Mashiach, visto que nossas almas foram colocadas aqui por providência divina na última geração do exílio. O nosso Rebbe Mendel, ele fala, desde já da década de 80 principalmente, ele fala que esta é a última geração do exílio, né? Ou seja, é a última geração em que os judeus permanecerão no exílio, ou seja, entre as nações, e que vão retornar à terra prometida, a terra de Israel. Assim como também é o tempo dessa última geração em que os não-judeus, né, cumprindo com várias profecias, estarão divulgando o monoteísmo. E cada luz que cada não-judeu acende aonde ele está, ou seja, é uma chama da sua fé, uma chama da sua crença, uma chama de você estar firmado no monoteísmo, no único Deus. Então, quando você leva essa palavra, quando você anuncia a fé no único Deus, então escuridões vão se dissipando. E como já diziam os sábios, uma pequena chama já
elimina muita escuridão. Imaginemos, então, várias, milhares e milhões de não-judeus anunciando, em específico, né, no nosso Brasil, a fé monoteísta. O quanto que a escuridão não se apagará, não se vai deixar de existir. E então as pessoas, elas conseguirão finalmente a sua liberdade para servir a Deus e juntos ansiarmos, buscarmos e termos uma viva esperança para a manifestação de Mashiach, e que Mashiach venha agora em nossos dias. Amém. Continuando a nossa paraxá, né? Então nós temos aí, né, do capítulo 26 ainda, do versículo 57 a 65, nós temos aí o censo dos levitas, porque aquele censo lá atrás, todas as tribos de Israel foram contados, mas a tribo dos levitas não, né? E só para a gente resumir, né, por que os levitas, né, não foram contados para herdar uma porção da terra prometida, né? Então, os sábios nos ensinam que eles foram separados para servir a Deus como seus ministros. Assim, eles também foram separados dos assuntos mundanos. Eles não precisavam lutar em uma guerra, como outros judeus, e eles não herdaram a terra, né? Então, de uma forma mais simples assim, né, os levitas, eles foram separados para o sacerdócio, para servir a Deus e levar o povo a conhecer a Deus, a servir a Deus também. Então, a missão principal dos levitas, né, era exatamente o quê? Era se ocupar não com as coisas mundanas, mas com as questões espirituais, e dessa forma estarem não envolvidos com questões mundanas que desviam a atenção das coisas espirituais frequentemente, né? Então eles foram separados para servir a Deus, né? No capítulo 27, do verso 1 a 7, nós temos aí a questão das filhas de Tselofihad, né? As filhas de Tselofihad, o filho de Hefer, que era filho de Gilad, que era filho de Mahir, e que era filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Yosef, né? O nome delas eram Mahla, Noá, Hogla, Milca e Tirsa, né? Então elas foram diante de Moisés para reivindicar uma porção da terra, porque eram só mulheres e não tinham homens na sua porção de tribo, e então elas foram reivindicar, né? E segundo o Rabi Akiva, ele diz, né, porque as filhas de Tselofihad, ela falou que o pai delas, né, morreram por causa do seu pecado pessoal, e ele não estava contado com aqueles da rebelião de Korah, né? Então, segundo a reivindicação delas, elas estavam dizendo, nós temos direito à terra, né? Porque quando os homens falaram de levantar um novo líder para voltarmos à terra do Egito, nós falamos para eles, dai-nos uma porção da terra, porque nós vamos herdar a terra, nós não vamos voltar para o Egito. Então a determinação delas de seguir o plano divino foi de fundamental importância para que elas tivessem realmente o seu real valor reconhecido e elas pudessem então ter direito à terra. E dessa forma os sábios comparam elas às mulheres judias, às mulheres não judias que servem a Deus pelo monoteísmo, sendo que certo que a mulher ela é a luz do lar, ela é o alicerce do lar, né? E por isso a pureza familiar, a educação dos filhos está em grande parte nas responsabilidades delas.
E é essa responsabilidade que faz com que gerações futuras viessem realmente a não deixar o caminho da Torá, não deixar o caminho divino, né? Então, com essa posição delas, né, o sábio chamou a atenção para a seguinte questão: o quanto é importante a presença e a vida das mulheres no meio judaico, no meio dos Benei Israel, no meio dos Benei Noach, né? Então, Deus já deu a elas vamos dizer assim, uma porção maior, né, de discernimento espiritual, de poder espiritual, pois elas realmente têm uma grande força, uma grande determinação em seguir o caminho do Eterno e servir ao Eterno. Então essas mulheres, elas acabaram sendo aí também, né, como tantas outras que são enumeradas na Torá, no Tanakh, mulheres dignas de serem mencionadas e de serem devidamente honradas, porque também elas foram honradas pelo próprio Eterno. Depois, no próprio capítulo 27, a partir do versículo 12 até o verso 22, nós temos aí um momento em que está para se decidir quem será o sucessor de Moshe. Moshe tinha um filho, ele gostaria que o filho dele pudesse ter alguma participação mais ativa dentro desse campo de sucessão. Mas, por outro lado, tinha Josué, ou Yehoshua, né? E Yehoshua, ele era o braço direito de Moshe, ele era a sombra de Moshe, né? Tanto é que há uma comparação entre Yehoshua, a lua, Moisés, o sol, né? Então, essa sucessão de Moshe, Moshe sabia que era uma questão muito difícil, então ele mesmo pede, né? No capítulo 27, no verso 15, né, e 16, diz assim: Moshe falou a Deus dizendo: ó Deus, que conhece os pensamentos de todos, Deus deve indicar alguém capaz sobre a congregação, né? Na sequência, alguém que tenha coragem para sair para a guerra à frente deles e retornar à frente deles. Alguém cujo mérito seja suficiente para levá-los para a guerra e trazê-los de volta em segurança, de modo que a congregação de Deus não seja como um rebanho sem pastor, né? Então, Moshe, ele pede para Deus mesmo indicar alguém, né, nesse sentido aí, né? Quem poderá ser, né? Então, dentro disso daí, nós temos as explicações que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele traz nas suas explicações, baseados no texto e baseados naquilo que Rashi fala, né? Então, a distinção básica de um rei e de um nasci, né? O nasci, ele atua como líder sobre todos os assuntos da Torá. Então, ele está presente no Sanhedrin. E ele foi considerado como o sucessor de Moshe. Por outro lado, havia também a questão de um rei judeu. E o rei é quem cuidava dos assuntos militares, suas funções não se sobrepunham conforme define a lei, que um rei não tem permissão de sentar-se no Sanhedrin, né? Então, a função do nasce dos assuntos da Torá, de uma certa forma, era superior por causa da questão Torá. Mas também, né, o nasce ele não podia sentar no trono do rei. E a mesma coisa, o rei não podia assentar-se no meio do Sanhedrin. Então aí vem as explicações. A distinção básica entre o rei e o nasce é que o rei é um governante, enquanto o nasce é primeiramente um representante.
O rei é monarca absoluto, como o Midrash afirma. O único acima dele, acima do rei, é o Eterno, é Hashem. Enquanto nasce, ele representa o Sanhedrin, mas não governa sobre ele, pois as leis são decretadas por maioria de voto. Consequentemente, a liderança do Nassi não representa qualquer ameaça ao rei, né? Então, o Nassi seria, no meio do Sanhedrin, mais um, enquanto que o rei ele é absoluto no seu trono e acima dele somente Deus, né? Entretanto, no caso de Yehoshua, havia uma exceção a esta regra, pois em sua geração, Yehoshua assumiu responsabilidade total e pessoal por todas as questões de Torá. Esse fato é evidenciado corrente na transmissão da Torá. Segundo o Ramban, ele lista na introdução da sua Mishneh, Torá, que indica que Moshe transmitiu a Torá inteira a Yehoshua de forma pessoalmente, né? Assim, Yehoshua era a autoridade absoluta em todas as questões de Torá, diferentemente dos líderes subsequentes que vieram depois, que meramente lideravam a Suprema Corte. Consequentemente, era impossível que a função de Yehoshua, como única autoridade da Torá, e sua função de rei, fossem cumpridas por duas pessoas, visto que ambas estariam em uma posição de poder absoluto. Assim, Deus respondeu a Moshe que é impossível ter dois líderes absolutos para a Torá e assuntos militares, né? Então, duas funções distintas, mas uma pessoa a executando. Poderíamos, então, argumentar, no entanto, que a liderança da Torá e a liderança militar são fundamentalmente duas tarefas separadas. Uma trata exclusivamente de questões espirituais e a outra, tipo totalmente físico de liderança. Assim, é concebível que cada uma tenha sua própria autoridade absoluta, pois não existe sobreposição. Entretanto, na verdade, as duas formas de liderança são inseparáveis, visto que são duas expressões do mesmo objetivo. Rambam escreve sobre a função de um rei judeu. Seu propósito e objetivo deve ser promover a verdadeira fé, preencher o mundo com retidão, destruir o poder do perverso e lutar as guerras de Deus, pois um rei é designado, antes de mais nada, para cuidar da lei e da guerra. Então aqui Rambam, ele vem falando sobre, primeiramente, a função específica de um rei. E a função específica de um rei, o seu propósito e objetivo deve ser o quê? Promover a verdadeira fé, preencher o mundo com retidão, destruir o poder do perverso, e lutar as guerras de Deus, né? Então essas são as funções primordiais ou principais, né, de um rei. Aqui nós vemos que a liderança física não está separada das questões espirituais, mas sim que todo o propósito de estabelecer uma monarquia é que haja uma força capaz de liderar o mundo no caminho da Torá. Assim, o rei e o Nassi cumprem de fato duas metades do mesmo processo. O Sanhedrin emite as leis e o rei procura aplicá-las. Portanto, é óbvio que seria impossível para ambos os líderes estarem em uma posição de poder absoluto, visto que seus propósitos estão unidos em um só.
Desta forma, em uma situação onde o Nassi recebe poder absoluto sobre assuntos de Torá, e não meramente a liderança representativa do Sanhedrin, como ocorreu com Yehoshua. As funções de rei e Nassi devem ser realizadas por um único indivíduo. Moshe, no entanto, pensou que Yehoshua seria incapaz de carregar sozinho a responsabilidade de líder da Torá, porque a intensidade de Yehoshua era apenas como a luta, diferente da de Moshe, que era como o sol. Então, Yehoshua, ele era comparado à lua, e Moshe era comparado ao sol. Assim, sua sugestão era que Yehoshua deveria ser um Nassi, que representasse os demais sábios, enquanto o filho de Moshe assumiria a liderança física. Então, um modelo exemplar para a liderança de Mashiach. Então, dentro dessa questão, duas funções para um. Então, agora os sábios trazem para nós um comparativo referente a Mashiach. Com base no que foi dito, nós podemos ganhar algum vislumbre sobre o papel duplo e liderança de Mashiach sobre o povo judeu. Por um lado, o Rambam enfatiza que Mashiach incitará todo o povo judeu a andar no caminho de Torá e fortalecer suas cercas, e ele lutará as guerras de Deus. Ele construirá o Beit HaMikdash, que é o terceiro templo, em seu lugar. Ele reunirá os dispersos de Israel, do mundo inteiro, ele reunirá em Israel. Ele aperfeiçoará o mundo inteiro. Aí entra o mundo não judeu. Todas estas atividades são claramente as tarefas de um rei, cujo trabalho é promover a verdadeira religião, preencher o mundo de retidão, quebrar a força dos perversos e lutar as guerras de Deus. É exatamente o que Mashiach fará. Porque quando Mashiach se manifestar, as falsas religiões vão cair por terra, os falsos deuses vão cair por terra. E onde se cumprirá também uma das profecias. O Mashiach, ele vai ensinar as nações a falar uma língua pura, uma língua sagrada, que é o hebraico. Então as pessoas, as nações todas, elas vão servir um único Deus, que não é o Mashiach. O único Deus, o Criador de todas as coisas, o Ein Sof, o infinito, a luz infinita. Ele vai levar as nações, juntamente com os judeus, vai levar todos a aprender a conhecer e a servir o único e o verdadeiro Deus. Então ele vai encher o mundo de retidão e da verdadeira religião. E vai quebrar o poder, anular o poder do perverso. E dessa forma, ele estará fazendo as lutas, as guerras de Deus. Entretanto, o Rambam também menciona qualidades de Mashiach que caracterizam ser um Nassi. Aquele rei que surgirá da semente de David será um gênio maior que Salomão e um grande profeta. Assim, ele ensinará todo o povo e lhe mostrará o caminho de Deus. E todas as nações virão para ouvi-lo. Como resultado disso, na era messiânica, a ocupação do mundo inteiro será somente para conhecer a Deus. Os judeus, então, serão grandes sábios e conhecedores dos assuntos ocultos e atingirão uma compreensão de seu Criador, dentro do que é o máximo possível para o potencial humano. Por isso que a profecia de Isaías fala que de Sion, de Jerusalém,
sairá a palavra de Deus, sairá a Torá para todas as nações. Assim, Rambam estabelece que Mashiach será a combinação de ambos, o rei e o Nassi, em uma pessoa só, como Moshe e Yehoshua, né? Os sábios, eles falam que Moshe e Yehoshua é como se fosse uma pessoa só, devido à sua identificação. Yehoshua, ele não abandonava Moshe por nada, ele era a sombra de Moshe, né? Então, os dois se completavam e os dois se tornavam um nas suas funções, nas suas ações, e isso fazia com que o povo de Israel permanecesse firmes, né, e unidos, né? E o Mashiach, ele vai ter essas duas funções, essas duas características, e ele vai fazer exatamente isto. As duas faces da liderança de Mashiach é mais revolucionária a de um rei. Qual das duas é mais revolucionária que os sábios estão dizendo? A mais revolucionária é a face do rei, né? Ou a liderança de um rei. Pois o rei, ele vai promover a verdadeira religião, vai preencher o mundo, né? Com retidão, a ponto de o mundo inteiro viver consciente de Deus, é uma inovação sem precedentes. Ou seja, nos dias de Mashiach, o conhecimento de Deus, a consciência de Deus, o verdadeiro Deus, vai ser uma coisa tão profunda e elevada, né, como nunca houve igual. Então, Mashiach, como rei, ele estará trazendo esse conhecimento, essa consciência de Deus, porque o poder do perverso já estará anulado, né? Então as pessoas terão a liberdade de poder conhecer a Deus melhor. Na função de Nassi, por outro lado, é específica no ensino da Torá. Embora Mashiach ensinará conceitos novos e extraordinários, estes são, na realidade, conceitos mais profundos da Torá original, que foi dada no Monte Sinai a Moshe. Assim, o papel de rei é mais revolucionário do que o de Nassi. No entanto, existe uma qualidade distinta da função de Nassi sobre a do rei. Isto é, no final, a função de Mashiach como rei terminará. Pois quando o mundo estiver unido servindo a Deus, não mais será necessário promover a verdadeira religião, preencher o mundo com retidão, quebrar o poder dos perversos e lutar as guerras de Deus. Porque tudo isto, Mashiach, como rei, já conquistou e já estabeleceu. Entretanto, a tarefa de expor os segredos da Torá, que é a função de Nassi, né, dominar o conhecimento, a sabedoria, os segredos da Torá, está na liderança de Nassi. E esta liderança de Mashiach como Nassi, ela vai perdurar para sempre. Então, Mashiach como rei, ele terá esta função por um certo período de tempo. Mas a função de Nassi, ela vai permanecer para sempre. Por quê? Porque o ensinamento da Torá e os seus segredos, o conhecimento de Deus, a consciência de Deus, esta vai permanecer para sempre. Por quê? Porque o objetivo de Deus é estabelecer o mundo como seu lar. Então, as pessoas estarão em comunhão com Deus, servindo a Deus eternamente. Por isso que a função de Nassi, ela vai prevalecer, e a do rei, ela tem um certo período de tempo. Ok? Depois para frente, né, aqui na nossa paraxá,
nós temos aqui, a partir do capítulo 28, né, a partir do capítulo 28 até o capítulo 30, nós temos aí as oferendas, né, comunais, né, as oferendas contínuas, as oferendas adicionais de Shabat, de Rosh Hodesh, de Pesach, de Shavuot, de Rosh Hashanah, sobre o Shofar, o Yom Kippur, né, de Sukkot, né, de Shemini Atzeret, são as festividades de Deus, né? Então, nós vamos aqui comentar apenas dois fatores que nos chamam a atenção de uma forma mais rápida, vamos assim dizer. No capítulo 28, verso 16, nós temos lá: no primeiro mês, no 14º dia do mês, traga uma oferenda de Pêssar a Deus, né? Pêssar, ele anuncia uma primavera ensolarada e quente, né? Pêssar, ela é a festa da primavera. Finda-se o período de inverno, né? E inicia-se o período de primavera-verão, né? Então aí, na natureza, a primavera traz à tona as forças naturais que estavam escondidas durante o inverno e a florescência que se transforma em frutos maduros mais tarde. Ao aplicar esta ideia ao elemento humano, pode existir um estado de inverno, de aparente improdutividade na vida de uma pessoa. Mas nenhum judeu ou judia, nenhum Benei Noach deve se considerar, e com certeza não deve ser considerado pelos outros, como tendo esgotado sua utilidade. Mesmo que um longo período de improdutividade tenha se passado. Recebendo a inspiração e o estímulo apropriados, o estado de inverno, entre aspas, pode facilmente e subitamente se transformar em primavera e em uma época de florescência, o que finalmente amadurecerá em bons frutos para Deus e para o homem. Nós temos profecia que fala que o inverno já passou e a primavera chegou. Uma das mensagens de Pêssar é exatamente esta. Houve um período de esconder-se, de ocultar-se e de improdutividade, né? O frio, o gelo, a nevada, né? Os farelos de gelo, o frio com a sua umidade, veio e escondeu a produtividade da terra e automaticamente escondeu o brilho da terra. Quando finda-se o inverno, vem primavera, verão. E então o calor, ele traz à tona, ele traz a beleza da terra, a luz da terra, a florescência da terra, e com ela vem os frutos da terra. Então o período de obscuridade, de ocultar-se e de improdutividade findaram-se, e agora começa um novo tempo, o tempo de luz, de aparecer, de florescer e produzir frutos. Quando o Rebbe Menachem Mendel falou nas décadas de 70, 80 para 90, que estamos vivendo a última geração, ele veio trazer esse sentido do inverno para nós. Porque você pode observar, principalmente nos últimos 15 anos, nunca se falou em judaísmo como se está falando.
As religiões estão buscando o judaísmo. Muitos segmentos religiosos estão aí se travestindo de judeus. Talit, kippá, tefilim, mezuzá, menorá, certo? Então, o judaísmo floresceu, ele começou a dar o seu brilho. E agora, nos quadrantes da Terra, nós temos aí rabinos que estão obedecendo a orientação do Rebbe de saírem dos seus núcleos, irem para os não-judeus e levar o monoteísmo, levar a luz da Torá, levar o Ensof, o infinito, a luz infinita, levar o único Deus. E é isso que está acontecendo nos últimos 15 anos, principalmente. O nosso rabino, o Rav Yaakov Gerenstadit, desde 2012 tem se dedicado com mais afinco a respeito das questões Benei Noach, mas desde 2009 ele já estava estudando essa questão com rabinos lá em Israel. E isso trouxe o nosso Rebbe Menachem Mendel, trouxe a luz da primavera-verão. Chegou o final do inverno. É tempo de dar a luz, mostrar a luz, mostrar a Torá, mostrar Deus através da Torá. Então, Pessach aqui vem trazer para nós esta mensagem. E mesmo quando nós tivemos um período de improdutividade, né? Eu, por exemplo, não gosto de ficar falando, desde 1987 fui líder religioso, pastor, etc. e tal. Eu gosto de falar a partir do momento em que eu descobri esta luz, em que eu realmente tive um encontro com este Deus verdadeiro. E isso aconteceu a partir do momento em que eu tive um encontro com o rabino Dor Leon, e aí ele me indicou o rabino Yaakov Gerenstadit. E quando eu tive esse encontro com o rabino Yaakov Gerenstadit, então eu vi esta realidade. Aqui é o meu lugar. O inverno passou. O tempo de improdutividade passou. Agora nós estamos no tempo da primavera-verão, de levarmos o único Deus, o monoteísmo, de levarmos a luz infinita, levarmos a luz da Torá. É tempo de produtividade. E mesmo no meio dessa pandemia, Deus nos preparou os meios de comunicação, a tecnologia, para podermos levar isto às pessoas. E quando encerrar o tempo da pandemia, Deus também já tem preparado para que cada comunidade, nas suas localidades, tenha os seus imóveis, pontos de reuniões. As pessoas ligadas, direto ou indiretamente, estarão se unindo, estarão somando-se para mostrar não somente a luz infinita de Deus através da Torá, mas mostrar produtividade, tendo os nossos centros, os nossos imóveis, ponto de reuniões, Bauru sendo polo regional, as cidades circunvizinhas tendo grupos e lideranças locais, e podemos somar nesse tempo de primavera-verão. Então, hoje, se nos dias do Rebbe Lubavitch, o nosso Rebbe, nas décadas de 70, 80, ele já via, somos a última geração, muito mais agora. Os dias de Mashiach estão próximos. Então, por isso, aprenda essa lição.
some-se conosco. Bauru e região é a nossa localidade, mas em todos os estados praticamente do Brasil temos comunidades esparramadas por aí. Procure aquela localidade mais próxima, soma-se conosco e vamos fazer da primavera-verão realmente florescer e dar frutos para a glória de Deus. E desta forma nós estaremos também preparando para que a manifestação de Mashiach ocorra em nossos dias. Amém. E o último ponto que a gente quer conversar aqui para encerrarmos a nossa Parashá, ela está no capítulo 29, a partir do verso 12 até o verso 34, que nos fala sobre a festividade de Sucote. Então nós temos aí, né, no verso 12 e 13. No 15º dia do 7º mês, vocês terão uma celebração sagrada, vocês não realizarão nenhum trabalho, vocês celebrarão uma festa para Deus durante 7 dias, Sucote. No primeiro dia, vocês trarão 13 touros jovens, né, e 14 cordeiros, né? Então, todo o texto aqui fala a respeito disso daqui. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte. Dos versos 13 ao 32, vai falando sobre o primeiro, segundo, até o 7º dia. Quando nós temos o primeiro dia, no verso 13, aqui a ordem de Deus é trazer 13 touros. No verso 17, que é o segundo dia, são 12. No verso 20, terceiro dia, são 11 touros. No verso 23, que é o quarto dia de Sucote, são 10 touros para trazer. No verso 26, que é o quinto dia de Sucote, são 9 touros. No verso 29, o sexto dia de Sucote, são 8 touros. E no verso 32, que é o 7º dia de Sucote, nós temos aí 7 touros. Então nós temos, do primeiro dia 13 até o 7º dia, vai diminuindo, até que no último dia são 7 touros. Quando nós somamos a quantidade desses touros, dá exatamente o número 70. E o número 70, ele representa as nações. Então, esses 70, na questão de Sucote aqui, representam as nações. E o que os nossos sábios falam a respeito dos 70 touros de Sucote? Eles nos dizem o seguinte: o decréscimo gradativo do número de touros, que simboliza a destruição das nações na era futura, como escreve Rashi, não significa que as nações gentias deixarão de existir, mas sim que sua influência negativa cessará, havendo somente nações aliadas e amigas do povo judeu. Então, primeiramente, aquela questão que no meio religioso por aí afora fala do fim do mundo, que o mundo vai se enrolar como um pergaminho e o mundo vai fazer assim, puf, acabou, esquece isso. Isso é falácia, isso é mentira. Não é bíblico. Não é bíblico. Você pega o livro de Salmos, em vários Salmos, por exemplo, você vai encontrar que a terra está estabelecida para sempre. Fala sobre a natureza que vai ter a redenção e ela vai ser retificada, ela vai ser corrigida. Fala sobre o rei que reinará sobre as nações e tantas outras promessas a respeito da manifestação de Mashiach que vai acontecer, o que sucederá, entre outras coisas, né, as guerras cessarão, a morte não haverá mais, porque doenças não haverá mais. A presença de Mashiach vai trazer vida e não morte. O verdadeiro Messias, ele quando se manifestar, ele vai trazer vida e por isso a morte vai cessar. Então o verdadeiro Messias, ele traz a vida e não a morte. E esse é um dos grandes detalhes do verdadeiro Mashiach,
Então, essa questão. Então, os 70 touros representam as nações que vão deixar de influenciar negativamente. E elas se tornarão o quê? Nações aliadas e amigas de Israel. Certo? Então, este é o reinado de Mashiach que vai acontecer plenamente. Então, portanto, as nações continuarão a existir, não mais dominadas pelo mal. Hoje as nações, na sua grande parte, são inimigas de Israel. Odeiam de forma gratuita o povo judeu. E aqueles que abraçam a fé junto com o povo judeu, que é o caso dos Benei Noach. Mas isto cessará, porque é profecia. Embora o refinamento espiritual das nações não possa ser alcançado pela oferta de sacrifícios na era atual, no entanto, ao recitar versículos das Escrituras que falam sobre os sacrifícios, alcançamos este efeito nos dias de hoje também. Como o versículo afirma, as palavras de nossos lábios serão no lugar dos touros. Isso está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 3. Então, os sacrifícios dos touros cessarão, e o fruto dos nossos lábios é que realmente louvarão a Deus. Os 70 touros, né? Os 70 touros representam as nações. Então, as nações, elas vão tirar a sua má palavra, vão tirar a inimizade contra Deus e contra o seu povo Israel. E as nações estarão somados junto com os Benei Noach e junto com os judeus para servir ao único Deus. Seja como Pinhas, seja como Yosef. Conheça a tua mitzvah especial e viva ela. Conheça o mandamento especial que pertence a ti e viva esta realidade. Shalom, shalom. Até a próxima.